Fala pessoal, beleza? Professor Thiago aqui. Vamos então começar com a nossa terceira aula, Geologia e Relevo, perfeito? Esse assunto ele tem uma relevância no Enem de 4%, foram ao todos 27 questões abordadas a respeito desses assuntos. Porém, nos Enems mais recentes, esse assunto está sendo mais cobrado, perfeito? Então vamos só entender aqui rapidamente as camadas internas e externas da Terra, certo? As externas, que são basicamente a atmosfera, tá? A troposfera, a estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, tá bom? Isso aqui só a título de curiosidade já, só para deixar feito aqui as camadas atmosféricas da Terra, tá bom? O que a gente vai trabalhar mais nessa aula são com as camadas internas. A gente vai entender hoje como que funciona o solo, por que o solo é da maneira que é, por que o relevo, da onde que vem as montanhas, tudo isso, perfeito? Para começar então, a gente tem que entender as camadas internas da Terra, que são essas aqui, perfeito? A gente tem a nossa crosta terrestre, que é onde a gente pisa, tá bom? Essa crosta terrestre nossa, ela é superficial, bastante fina e ela é rochosa. Ela tem cerca de 100 metros 100 quilômetros, perdão, de extensão, de profundidade, né? A gente tem então o manto. O manto ele é feito pela tenosfera e a mesosfera, tá bom? O manto ele está localizado abaixo da crosta e ele tem propriedades sólidas, tá? E depois a gente tem o núcleo. Essa parte toda aqui é o núcleo externo e o núcleo interno, tá bom? O núcleo, o núcleo externo ele é formado basicamente de níquel e ferro líquido e o núcleo interno, é esse mais quente aqui, ele é formado basicamente de níquel e ferro sólido, tá bom? O núcleo externo ele chega a temperaturas de 3.000, 3.800 graus e o núcleo interno de 6.000 graus, tá bom? Então, placas tectônicas. O que são então placas tectônicas? Placas tectônicas eles formam praticamente toda a camada que a gente denomina como litosfera, tá bom? Litosfera aqui, ó, essa camadinha aqui abaixo da crosta, tá? Então o que acontece? Aqui a gente vai já entender isso aqui melhor, mas basicamente a gente tem movimentos, a gente tem que o nosso planeta ele é quebrado, entre aspas, né? Em vários, como se fosse um quebra-cabeça, ele fala aqui. E esse quebra-cabeça ele interage, as interações entre ele formam o nosso relevo. Por exemplo, esse aqui eu já vou explicar, é um movimento dos limites, né? O movimento das placas tectônicas, eles se movimentam com três tipos de limite, que é o divergente, convergente e conservativo. Esse aqui é um tipo de movimento convergente, certo? Uma placa desliza sobre a outra. Isso aqui é o que forma as nossas montanhas, perfeito? E não só nossas montanhas podem gerar isso, pode gerar esse movimento de placa tectônica, geram atividades vulcânicas, terremotos, tsunamis e basicamente o que modela toda a paisagem do nosso planeta, tá bom? Aí então, a gente tem as 7 placas tectônicas principais, que são elas a placa africana, localizada aqui, a placa da Antártida, aqui, a placa australiana, a placa da Euroásia, a placa do Pacífico, certo? Rodeada pelo Círculo de Fogo do Pacífico, a placa norte-americana e a placa sul-americana, tá bom? Então isso aqui seriam vários pedacinhos aqui, esses pedacinhos de terra gigantescos que fragmentam nosso planeta, eles estariam boiando no manto, certo? Boiando, né? Entre aspas, né? Não está boiando, mas é isso, essas interações dessas placas, então, elas vão formar toda a geografia do nosso planeta, toda a paisagem e relevo do nosso planeta. Que eu tinha comentado lá, o movimento divergente, ele geralmente ele acontece embaixo dos oceanos, e ele é quando escapa magma. As placas se afastam e escapa magma embaixo dos oceanos, tá bom? E isso promove o nascimento das crostas oceânicas. O convergente, que está aqui, ó, esse aqui, ó, o convergente. O convergente é quando uma placa desliza sobre a outra. Isso aqui gera então montanha, certo? Ele levanta a outra placa que deslizou por cima. E também isso aqui pode liberar magma também, tá bom? E o movimento é que ele chama de transformante, mas a gente chama tem um nome de conservativo também. Esse movimento aqui ele é responsável por gerar terremotos, tá certo? Isso aqui é a causa de terremotos. Aí só um exemplinho aqui para a gente ver rapidinho, ó. A gente tem as interações entre as placas aqui, a norte-americana e a placa do Pacífico, ó. Elas têm uma interação aqui, ó. Essa interação conservativa, transformante ali, ó. Tá vendo? Uma placa desliza para um lado, outra desliza para o outro. A placa aqui, entre a placa sul-americana e a placa africana, elas têm uma interação ó, divergente, uma se afasta da outra. E a placa da indiana com a placa da Euroásia aqui, euroasiática,
elas têm uma interação então aqui, ó, convergente, uma placa desliza sobre a outra. E que nem eu comentei ali, ó, o que seria esse círculo de fogo do Pacífico? Seria toda essa extensão aqui, ó, da placa tectônica que ele chamou aqui, ó, de placa do Pacífico. Toda essa extensão aqui, isso ele tem uma atividade, principalmente uma atividade divergente aqui, tá vendo? Muito grande aqui, libera-se muito magma embaixo desses oceanos, onde está marcado aqui de vermelho aqui do círculo de fogo, tá bom? Por isso o círculo de fogo, que é a liberação de magma do manto terrestre embaixo do oceano. Então, vulcões, terremotos e tsunami, os vulcões, então, como eu expliquei para vocês, eles derivam aqui, ó, do limite de convergência, da interação convergente de placas aqui, ó, placas convergentes, e o que acontece é a liberação de magma para nossa crosta terrestre, perfeito? Então, essa liberação libera vários gases, esses gases aqui eles são altamente tóxicos e piroclaustos entendam como bolas de fogo, né, que vão acertar e machucar as pessoas, tá bom? A gente tem então aqui os terremotos, que eles acontecem então da deslizamento, né, do interação conservativa das placas, uma mexendo para um lado e a outra para o outro. E essa interação aqui ela tem um hipocentro, certo? Onde está a principal fonte de tensão, e um epicentro, onde é o ponto de maior, na crosta terrestre, o ponto de maior agitação aqui, de liberação do abalo sísmico, tá certo? O terremoto nada mais é que uma liberação dessa energia aqui, da interação das placas, que vai ser liberada então. E o tsunami também é a mesma coisa. O tsunami, só que o tsunami ele é um terremoto que costuma acontecer embaixo dos oceanos. Então esse terremoto embaixo do oceano ele vai liberar uma agitação aqui que vai criar grandes ondas aqui então. Perfeito? Easter egg? O relevo então. O relevo ele é classificado. A gente tem montanhas, colinas, cordilheiras, que é um conjunto de montanhas, serras, que são montanhas menores, planalto, certo? Depressões, vale. Vale são porções de terras que estão entre outras porções de terras com maior altitude, certo? A gente chama de vale isso, planícies. E um conceito que eu quero deixar muito bem explanado aqui com vocês, muito bem explanado com vocês, é a meteorização e a erosão. A meteorização, ela é basicamente a etapa inicial da destruição das rochas, tá bom? Ou seja, eu tenho interações de temperatura que vai chovendo nas rochas aqui, tá vendo? Elas vão se fragmentando as rochas, ou o sol fica durante o dia tomando sol, depois à noite essas rochas vão descascar, tá certo? Aqui é um exemplo disso. E essa meteorização é onde começa a desgastar as rochas, tá bom? E a erosão, ela é o processo contínuo desse desgaste, tá vendo? Começa na meteorização e depois segue com a erosão, ou seja, vão caindo sedimentos, esses sedimentos vão sendo transportados e vão virar bacias sedimentares, tá? Já vou explicar o que é isso. O intemperismo, ele é um conceito importante, isso aqui aparece bastante em questão. Ele é um conjunto de processos mecânicos e químicos e biológicos que causa desintegração. Então, o intemperismo é o que começa, né? O que é o gatilho da meteorização, e a erosão é a continuação da meteorização, tá bom? A gente tem os tipos de rocha aqui, rocha ígnea, ígnea ou magmática, rocha metamórfica e rocha sedimentar, tá certo? A rocha ígnea ela é formada a partir da solidificação do magma, tá certo? Pode ser tanto de vulcão como do próprio manto terrestre. Inclusive, essa é a diferença. A gente tem rochas ígneas que são intrusivas, certo? Que elas são formadas a partir da lava, do magma de dentro da Terra, e as extrusivas, que são formadas a partir do magma de vulcões na crosta terrestre. Tá bom? Aqui eu trouxe alguns exemplos, mas tem vários tipos de rochas magmáticas: o granito, o diório, o diabásio, o basalto, a obsidiana, são todos exemplos de rochas ígneas, tá certo? Elas geralmente são classificadas em ácida, básica e neutra, dependendo da concentração de silício que ela tem, tá? As rochas metamórficas, elas são rochas que surgem a partir de outras rochas, tá bom? Inclusive a classificação dela é tanto parametamórfica, quando ela surge de rocha sedimentar, ou ortometamórfica, quando ela surge a partir de rocha magmática, certo? Ela sempre vem de outra rocha. São exemplos dela, por exemplo, o anfibolito, o ardósio, o xisto, o mármore, o quartzito, tá bom? São todos exemplos de rochas metamórficas. A gente tem então rochas sedimentares também.
Essas rochas sedimentares elas se originam a partir do acúmulo de sedimentos e litificação, tá bom? Ou seja, são aquele desgaste, né? O que eu comentei aqui, o processo, o resultado da erosão, certo? Esses sedimentos aqui, eles se tornam rochas sedimentares depois. São exemplos de rochas sedimentares a areia, o arenito, a argila, o calcário, o carvão mineral, o gesso, tá bom? Elas geralmente são classificadas em cáusticas, né, que são rochas que se acumularam a partir de outras, químicas, que são aquelas rochas que sofreram processos químicos e se tornaram rochas, tá bom? E orgânicas, que são rochas sedimentares a partir de resto de animais e matéria orgânica, tá? Eu não vou explorar tão bem esse conceito aqui, se alguém quiser depois parar para anotar no caderno, isso aqui basicamente ele está explicando como que funciona o ciclo das rochas, perfeito? Eu tenho aqui o magma, esse magma aqui, quando ele esfria, ele se cristaliza, então ele forma-se rochas magmáticas, tá bom? Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é a condição de temperatura e pressão. Aqui é o máximo de temperatura e pressão, aqui é o mínimo, tá bom? Setinha para baixo. Essas rochas aqui, então, elas sofrem um processo de meteorização e erosão que eu expliquei ali. Elas vão se tornar sedimentos. Esses sedimentos, eles vão se tornar rochas sedimentares, tá bom? E essas rochas sedimentares, sofrendo aqui o que eles chamam de metamorfismo, com processos químicos e físicos, e com aumento de temperatura e pressão, tá vendo que tá vindo para baixo aqui, ó, setinha de temperatura e pressão aumentando, tá bom? Elas vão originar rochas metamórficas, e essas rochas metamórficas, caso continue aumentando a temperatura e pressão, elas se tornam magmas de novo e o ciclo se restabelece. Perfeito? Então aqui, ó, a gente tem então que as montanhas, a base delas, né, vamos dizer assim, dentro das montanhas, elas são formadas de rochas magmáticas, tá bom? Os chamados escudos cristalinos que está aqui. Escudos cristalinos são rochas intocáveis, vamos dizer assim, que não sofreram processo de meteorização e erosão, tá bom? Quando ele sofre esse processo, ele vai desgastando aqui a beirada da montanha e ele vai se acumulando aqui nas partes mais baixas da terra aqui, ó, tá certo? Esse acúmulo aqui, ó, ele gera bacias sedimentares. É aqui que a gente vai encontrar as rochas sedimentares, tá bom? Aí, só o detalhe aqui, né? Escarpa aqui que está colocado aqui. Escarpa nada mais é que uma abrupta mudança de altitude, né? A gente chama tipo um buracão aqui. A gente chama de escarpa isso aqui, tá bom? Então, dito isso, a gente então consegue entender finalmente como que funciona a formação do nosso solo, tá certo? A formação do nosso solo, então, ela é derivada então do desgaste de uma rocha-mãe, certo? A gente tem uma rocha-mãe e ela vai sofrendo desgaste, meteorização, relevo, né? Processos intempéricos aqui, intemperismo, certo? Só revisando que isso aqui é muito importante vocês terem em mente, tá bom? Acontece o intemperismo. Isso daqui, ó, é a ação do intemperismo, tá certo? Água, vento, chuva, mudança de temperatura. Isso aqui começa a desgastar a rocha e é o gatilho da meteorização, tá certo? E feito isso, com o processo de continuação da meteorização, quando a rocha começa a desgastar, é a erosão, tá certo? Que é o transporte dessa matéria. Então é daí que a gente vai formar os solos, então, que é basicamente essas rochas, elas vão se desgastando, elas vão cada vez formando mais sedimentos, tá certo? Aqui, ó, a gente tem aqui, ó, a rocha, aí a gente tem os solos jovens, tá certo? Que essas rochas, tá vendo que elas vão cada vez virando partículas menores. E finalmente a partícula que a gente chama de solo, perfeito? Aqui, ó, tá até aqui, ó, rocha-mãe, intemperismo, vai sofrendo intemperismo até virar o solo que a gente conhece, perfeito? Ação física, que é a variação de temperatura, ação do gelo e ação do vento. Ação biológica, líquens, bactérias e musgos. Ação química, que é a chuva, que é a água da chuva, etc. E forma essa camada aqui rica em humus, tá? E essa camada rica em humus que permite o crescimento da vegetação, que a gente vai ver na próxima aula. Comentários pertinentes, então. O desmatamento, como vocês sabem, ele acelera o processo de erosão, porque são as raízes das árvores que seguram essa erosão. Ele é um processo natural, só que em grandes cidades ele se torna um problema, porque acontece que, né, a gente vê lá problema de casa desabar, que está muito na beirada da colina, coisa do tipo. Para controlar esse processo de erosão, geralmente a gente pode fazer tá vendo? A gente define vários níveis aqui e faz plantio agrícola aqui, para controlar a erosão. A gente pode plantar vegetação, qualquer coisa do tipo. Vegetação, no geral, ela controla o processo erosivo. Isso é um comentário aqui também, que é o comentário da Pangeia. Pangeia seria o que os arqueólogos entendem como
um continente fundamental, que antigamente, bilhões e bilhões de anos atrás, a Terra era dessa forma aqui, e com os movimentos gradativos das placas tectônicas aqui, ó, a gente foi separando seus continentes e a gente tem o planeta como a gente conhece hoje, perfeito? Então, ó, vixe, esse título tá errado aqui, só ignora. A tarefa 3, então, ela vai ter que ser entregada para hoje. E fica aqui uma tirinha aqui, né? Fazer uma gracinha, né? Sempre tem no final da aula uma gracinha. Que é aqui o dinossauro velho, né? Aí a hora que ele morre, ele se torna petróleo, né? Fazendo referência aí que o petróleo que a gente extrai e conhece hoje, ele é matéria orgânica advinda de que ficou soterrada, né? Alta condição de pressão, que seriam, né? Tipo o resto dos dinossauros, né? O petróleo. Perfeito, então, pessoal. Obrigado então pela atenção aí. Fiquem com Deus.